Bom dia a todos e todas. Estamos começando com um certo atraso. As chuvas acabaram por prejudicar a chegada, não só minha, como da maior parte dos participantes nessa audiência de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021 da Saúde Pública de Niterói. Nós gostaríamos de salientar que essa audiência está acontecendo no último dia do prazo. A resolução número 3.082, 17 de outubro de 2019, que dispõe sobre a realização de audiências públicas periódicas e conjuntas entre a Comissão Permanente de Saúde e a Comissão Permanente de Fiscalização, Controle e Orçamento para apresentação de relatório detalhado sobre o Sistema Único de Saúde, SUS, pelo gestor municipal. O parágrafo 2º do artigo 2º diz o seguinte: a primeira secretaria da mesa diretora deverá priorizar o uso do plenário Brígido Tinoco para a realização das audiências públicas, objeto desta resolução, devendo as mesmas serem realizadas preferencialmente na última segunda-feira dos meses de fevereiro, maio e setembro, que é o nosso caso, em horário que viabilize a participação da população na forma prevista no artigo número 63, se eu não me engano. A gente quer dizer que, infelizmente, devido aos vários problemas decorrentes da própria pandemia e da própria dinâmica de muitas reuniões online para dar cabo das responsabilidades da Câmara e das atividades dos vereadores e das comissões, nós só conseguimos fazer neste horário, que não é um horário que facilita a participação da população. A prestação de contas não é só para o Poder Legislativo, é para a população. Então, nós vamos iniciar. Nós temos aqui representantes do governo que vão se apresentar e quero anunciar a presença de Maria José Pereira Fernandes, a nossa querida companheira Zezé, da Fundação, Davi Gaspar, Priscila de Souza Gomes e o vereador Daniel Max, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento, e Fabiano Gonçalves, que é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Essa é uma audiência conjunta, que junta de um lado a saúde e de outro lado Finanças e Orçamento. Então, sem mais demora, nós vamos passar para a Sueli, que vai se apresentar de onde nós... Tá, e se apresenta para que nós possamos dar sequência à reunião. Caramba, olha a idade. Desculpe, Terezinha. Qual é a Sueli? Olha a idade. Terezinha Freitas. Depois eu vou descobrir de onde eu tirei Sueli. Superintendente financeira e de orçamento da Fundação de Saúde. Bom dia a todos e todas. Eu sou Gilson, assessor de planejamento da Fundação Municipal de Saúde. Pega o microfone para ela, ajuda ela a pegar o microfone para ela se apresentar. Bom dia, me chamo Ciane, também estou na assessoria de planejamento da Fundação junto com o Gilson. A apresentação vai ser colocada ali? O pessoal do suporte vai começar a apresentação e aí a gente vai colocar os slides na tela. Beleza. Pronto, obrigado. Antes de iniciar a apresentação, eu queria fazer uma leitura da apresentação que está, inclusive, no documento, que dá um panorama do primeiro quadrimestre, do qual nós iremos estar falando aqui nessa manhã. É um prazer estarmos aqui, enquanto gestão, de poder estar aqui na Câmara de Vereadores, e em nome do vereador Paulo, eu agradeço aí aos demais presentes também. Na apresentação diz o seguinte: ao iniciar o ano de 2021, o sentimento inundou a cidade, a possibilidade da concretização de grandes realizações, não apenas pela vitória de um projeto político,
mas também por vislumbrar o futuro pautado na unidade que se expressou na conquista do primeiro turno do mandato do prefeito Axel Grael. Eu posso retirar a máscara só para poder falar? Pode ser? Tiram não? Tá. Tá dando para ouvir bem? Tá. No mês de janeiro foi marcado pelo recrudescimento da Covid-19, o que nos levou a tomarmos decisões estratégicas para a contenção da doença, tais como prorrogação dos programas Rede Básica Temporária e Empresa Cidadã até março, como primeira medida do novo governo, visando a mitigação dos efeitos financeiros e sociais, criação do Gabinete de Coordenação das Ações de Volta às Aulas, na Rede Pública Municipal de Ensino, e a apresentação do plano de retomada para as aulas da rede municipal, com os protocolos e medidas para evitar a proliferação do coronavírus na cidade, dentre outros. No mês de fevereiro, permanecemos atentos às demais demandas presentes no cotidiano de nosso serviço de saúde, com vistas à garantia do acesso à saúde e à continuidade e longitudinalidade do cuidado integral. Através do diálogo entre diferentes atores, em especial a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Participação Social, dentre outras, os profissionais da rede de saúde, o Conselho Municipal de Saúde, instituições civis organizadas, a Associação de Moradores e População em geral, nos meses de março e abril, foi possível a construção do Plano Municipal de Saúde Participativo. Trata-se de um marco histórico da expressão da cidadania através dos canais que foram abertos à participação de todos e todas. Ao todo, foram realizadas 2.440 minutos de reuniões, participaram 3.563 pessoas e recebemos mais de 2.300 propostas. Diante dessa perspectiva, o encontro e a integração entre diversas expertises, saberes, atribuições e conhecimentos técnicos da rede municipal de saúde, perante suas múltiplas dimensões e desafios, nos possibilita apresentar o primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior do ano de 2021. Então, o número de habitantes, né, de Niterói, 515.317, a fonte é estimada de IBGE 2020, pode passar. O marco legal de estarmos aqui é a Lei Complementar 141, do capítulo 4, que fala sobre transparência, visibilidade, fiscalização e avaliação e controle. Pode passar. A gente vai começar falando da rede física, só um instantinho. Da rede física de serviço de saúde, pode passar. Então a gente tem 2 vice-presidências, uma responsável pela parte hospitalar e de emergência, que tem dentro do seu escopo a maternidade Alzira Reis, o Hospital Orense de Freitas, o Hospital Municipal Carlos Tortelli, SAMU, Hospital Municipal Oceânico, Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mário Monteiro, Hospital Getúlio Vargas e o Hospital Psiquiátrico do Jurujuba. Pode passar. No que se refere à atenção básica, né? Atenção primária, nós temos os 43 módulos do Programa Médico de Família, Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas, que é 7 policlínicas, 2 policlínicas de especialidade e 7 ambulatórios da rede de saúde mental. Pode passar. A Fé Saúde está administrando a parte de saúde mental, que corresponde a 2 CAPs adultos, 1 CAPs infantil, 1 CAPs de álcool e outras drogas, uma unidade de acolhimento infantil juvenil, 9 módulos de residências terapêuticas e um centro de cultura e convivência. Pode passar. A produção ambulatorial, pode passar. Todas as vezes que nós falávamos sobre grupos de procedimentos, isso é importante a nível de legenda quando a gente está falando, quando a gente falar de ações de promoção e prevenção em saúde, nós estaremos falando sobre ações coletivas, individuais em saúde e vigilância em saúde. Quando a gente fala sobre procedimentos clínicos, tratamentos de nefrologia, tratamentos de oncologia, tratamento odontológico, parto e nascimento, tratamento de lesões decorrentes de causas externas. Todas as vezes que falarmos sobre procedimentos com finalidade diagnóstica, estaremos falando de diagnóstico laboratorial,
anatomia patológica, citopatologia, radiologia, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e endoscopia. Quando falarmos sobre os procedimentos cirúrgicos, diz respeito a pequenas cirurgias de pele, pequenas cirurgias de bucomaxilofacial. Todas as vezes que falarmos sobre ações complementares de atenção em saúde, estaremos falando sobre ações relacionadas ao estabelecimento e ações relacionadas ao atendimento. Quando falarmos sobre transplantes de órgãos, tecidos e células, estaremos falando de identificação de morte encefálica, ações relacionadas a órgãos e tecidos para transplantes. E por último, quando falarmos sobre órteses, próteses e materiais cirúrgicos, estaremos falando sobre ações que dizem respeito aos insumos utilizados na assistência à saúde. Pode passar. Então, a gente tem um total do que foi produzido no primeiro quadrimestre do ano 2021, de respeito aos meses de janeiro a abril. Então, quando a gente pega esse total de 1.804 procedimentos, houve uma queda de cerca de 16% com relação ao mesmo quadrimestre do ano anterior. Né? E uma das quedas diz respeito principalmente aos procedimentos cirúrgicos, porque houve uma interrupção, segundo até mesmo uma lei estadual das cirurgias eletivas. Né? Então, a gente vê que afetou a nossa produção. Pode passar. Aí, de forma gráfica, né? Então, a gente tem os procedimentos com finalidade, como eu já falei anteriormente, e os procedimentos clínicos se destacando no total de 1.800.000 atendimentos que foram feitos no primeiro quadrimestre do ano 2021. Pode passar. Aí a gente tem uma diferenciação, né, pela produção de esfera jurídica, no que diz respeito à esfera jurídica federal, estadual e municipal. Na esfera federal, a gente teve uma queda comparada aí com o ano de 2021, que foi uma queda de cerca de 19%. No que diz respeito ao estadual e ao municipal, nós tivemos uma queda de 5% e que diz respeito também muito com relação à Covid. Só para a gente ter uma clareza, né? No ano de 2020, todas as medidas que foram feitas com relação à Covid foram implementadas principalmente na segunda quinzena de março. Ou seja, então os meses de janeiro e fevereiro foram meses normais de 2020. A partir da segunda quinzena do mês de março de 2020, que começou vários procedimentos, o que é diferente do que ocorreu no ano de 2021, onde, na verdade, houve um recrudescimento da pandemia nos meses iniciais do ano de 2021, o que justifica essa diferenciação dos números apresentados. Pode passar. No que diz respeito a consultas de pré-natal, a gente teve aí uma queda de 37%, e uma das questões que nós conseguimos investigar foi o alto índice de absenteísmo. Voltou. Consultas puerperais, a gente teve uma queda de 24% comparado com o quadrimestre anterior. E por último, que eu gostaria de destacar, a questão dos exames de mamografia, que também teve uma pequena queda aí do que se compara com relação ao ano de 2021. E muito também relacionado à questão aí da pandemia e dos acessos que as pessoas tiveram a esses serviços. Pode passar. Aí, de forma gráfica, né? A produção da vigilância, quando a gente fala vigilância em saúde, é vigilância como um todo. Então, a gente teve uma queda aí no que se refere ao quadrimestre do ano de 2020, um pouco acima, né, da metade. E as principais causas dessa queda, que a gente investigando, a gente destacou, foram dois procedimentos que são fundamentais no que diz respeito à vigilância, que é o licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária e a inspeção sanitária de serviços de alimentação. Então, assim, quando a gente fala sobre licenciamento, a gente teve uma queda de procura aí de cerca de 70%, porque, na verdade, poucos estabelecimentos foram abertos durante esse período. Então, é um procedimento que a vigilância sanitária faz e que tem bastante peso na sua execução de serviços. Pode passar.
Aí, com relação à produção ambulatorial da atenção psicossocial, então a gente teve um aumento, né, com relação ao quadrimestre do ano de 2020, e um dos pontos que se destacou foi o atendimento individual em psicoterapia, que teve um peso favorável para que houvesse essa diferenciação entre os anos de 2020 e 2021. Pode passar? Pode passar? Atendimento da anemia falciforme. Então, essa foi uma produção do Hospital Getúlio Vargas Filho. No ano de 2020, nós tivemos 154 e no ano de 2020 nós tivemos 47. Só para deixar uma coisa clara aqui, né? A gente está falando acerca do primeiro quadrimestre do ano. E nós tivemos que fazer todo esse levantamento até o dia 10, 12 de maio, né? E algumas questões ainda não foram lançadas, a gente depois vai atualizar esse quadro. E uma da outra possibilidade também, né, dessa queda está sendo apresentada, é também com relação à própria Covid, daquilo que alguns pais não compareceram às consultas marcadas. Voltou. Agora a gente vai falar da produção de urgência e emergência, pode passar. Ali, aquilo que a gente falou anteriormente, né? Com relação à separação dos entes federativos. Do municipal, a gente pode observar que houve uma elevação com relação à parte ambulatorial de urgência e emergência, e aí a gente já faz uma diferença, né? Alguns serviços que foram prejudicados, assim, principalmente da atenção primária, por conta da Covid, alguns acessos, alguns procedimentos que tiveram que ter uma paralisação momentânea. A gente vê agora um destaque com relação à parte hospitalar e de urgência e emergência. Então, quando você compara ali o ano de 2021, né, que é o roxinho, com o ano de 2020, você vê que teve procedimentos assim, bem mais elevados com relação ao primeiro quadrimestre do ano de 2021, né, devido à procura que foi feita. A gente vai estar vendo isso com maior detalhamento nos slides seguintes, com relação à parte ambulatorial de urgência da rede municipal. A rede estadual se manteve dentro de um mesmo patamar e a rede federal com uma pequena elevação no que se refere à comparação entre os anos de 2021 e 2020. Pode passar? Aqui agora a gente vê no quadro mais geral da produção alguns atendimentos que foram realizados. Então, quando a gente compara, eu vou só estar pegando os 2 anos, né, 2021 com 2020, houve um aumento de 8% da produção do atendimento médico em unidade de pronto atendimento, 10% de aumento com relação ao atendimento de urgência em atenção especializada, 12% de aumento com relação ao atendimento de urgência com observação até 24 horas em atenção especializada. E esse aumento, né, que a gente está observando, o atendimento ortopédico e imobilização provisória, foi um aumento expressivo com relação ao lançamento dos procedimentos e também dos serviços que foram ofertados, tanto pelo Estado quanto pelo município, né? E no atendimento de urgência e emergência da atenção básica, um aumento de 10%, e o atendimento de urgência e atenção primária com remoção, um aumento de 83%. Pode passar? Não, eu agradeço. Com relação à produção hospitalar. Quando a gente fala sobre a produção, é tudo aquilo que é faturado com relação aos procedimentos que são realizados na rede hospitalar. Ui. Acho que dá para ir. Então a gente vê um aumento, né, comparado aí com o ano de 2021 e o ano de 2020, na produção hospitalar, daquilo que foi feito enquanto procedimentos e o faturado. A gente vai estar vendo isso de forma mais expressa quando for anunciada a parte financeira também. Pode passar. Aí a gente vê o que foi responsável por esse faturamento na área hospitalar, uma diferença entre os procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos que tiveram mais peso no faturamento da produção hospitalar do município de Niterói. Pode passar. Aí, de forma gráfica, a apresentação, tanto clínica quanto procedimentos cirúrgicos, tiveram
um peso favorável nesse faturamento. Pode passar. E aqui a gente vê agora de forma gráfica a produção hospitalar dos hospitais municipais. Então, o Hospital Oceânico, você está vendo ali apenas uma coluna, porque, na verdade, esse aluguel do hospital foi feito não no primeiro quadrimestre do ano de 2021, por isso que só está uma coluna. No que se refere à maternidade, houve um avanço com relação ao ano anterior, de 2020, o HPJ uma pequena queda, o destaque aí também para o Hospital Getúlio Vargas Filho, né, com todo o aparato e o investimento ter sido feito no hospital, a gente observa um elevado no procedimento com relação ao ano de 2020. O Orense de Freitas também, um aumento, e eu quero destacar a importância que o HMCT tem tido para a rede municipal, se comparado, né, com os anos ali de 2019, com o ano de 2020, o aumento que teve aí de atendimentos e procedimentos no Hospital Carlos Tortelli, né? Então teve esse destaque aí para o ano de 2021, no primeiro quadrimestre. Pode passar. Aí também de forma gráfica, nessa produção do Hospital Antônio Pedro. Então, no que se refere a uma comparação entre os anos de 2020 e o ano de 2021, o Antônio Pedro teve uma queda da sua produção com relação não apenas ao município, mas também a toda a região, né? Já que esse hospital ele tem uma importância regional. Pode passar. Aí a gente vê a questão do Estado, né? E aí eu gostaria de destacar para a gente a importância em que o Hospital Estadual Azevedo Lima tem para a nossa região. A gente vê um aumento de 2018 até 2021 nos procedimentos, e quando a gente compara a rede municipal com a rede estadual, a rede municipal foi responsável por 41% dos atendimentos, a rede estadual foi responsável por 43%. Sendo que, dos 43% que foram responsáveis da rede estadual, 38% foi só o Hospital Estadual Azevedo Lima. Então, só para a gente poder ter uma noção de como ele tem uma importância, não apenas para o nosso município, mas ele também é um hospital que atende a toda a região, né? Então, eu gostaria de fazer esse destaque aí específico. Pode passar. Aí, com relação à produção, hospital, a parte, né, oftalmológica, a gente tem aí no ano de 2021 um crescimento com relação ao ano de 2020 de 46 procedimentos, entendendo que aí são cirurgias no que diz respeito à parte oftalmológica, né? Então, nessa comparação aí entre os anos de 2021 e 2020. Pode passar. Aí as AIHs, né, que são o faturamento com relação aos procedimentos, com relação a transtornos mentais, então a gente teve uma pequena queda aí no que se refere ao ano de 2020, mas mesmo assim se manteve num patamar bem interessante de faturamento. Pode passar. As realizações, o que nós fazemos nesse ponto é destacar alguns pontos, eu não vou estar lendo todos, e na verdade essas informações estão disponibilizadas no site da Secretaria Municipal de Saúde, mas eu quero destacar só alguns pontos. No dia 9 de fevereiro, teve a Central de Regulação do SAMU Metro 2, começou uma reforma interna, né, para ampliação, para melhora da qualificação dos serviços. Pode passar. Em fevereiro ainda, né, em parceria entre o SAMU e o GCM, teve uma capacitação dos guardas municipais com relação a primeiros socorros. Niterói lança o Plano Municipal de Saúde Participativa, aquilo que eu falei na apresentação, em março. Vacinação contra a gripe, né, na segunda-feira, isso já em abril. Pode passar. Pode passar. Agora a gente vai falar com relação às ações de enfrentamento à Covid no primeiro quadrimestre do ano de 2021. Vou convidar a Ciane. Bom dia. Pode passar, por favor. Aqui a gente fez um levantamento, na verdade, mais uma sistematização das medidas que foram tomadas pela Prefeitura, mas nem vou me prender muito a elas, porque está disponível no site da Prefeitura todas, né? Só não estão sistematizadas, mas tem lá, né? Houve medidas de mitigação voltadas para a mitigação dos efeitos econômicos. Pode passar, por favor. Medidas voltadas para o isolamento social, teve publicação de vários decretos, ação conjunta da Prefeitura junto com a Prefeitura do Rio. Pode passar.
ações voltadas para a educação, no sentido de construção de protocolo seguro aí para o retorno das aulas. Pode passar. E ações mais gerais voltadas para sanitização, realização de testes, proteção individual, distribuição de máscaras, dentre outras. Pode passar. Uma coisa que eu acho que é importante destacar foi o início, nesse quadrimestre, do nosso plano de imunização, né? Acho que todos devem ter acompanhado. A gente teve aí um processo, digamos que um pouco conturbado, né, em relação à imunização, porque o governo federal precisava assumir, né? E aí, nesse processo, as prefeituras se organizaram no sentido de construir o próprio plano, porque não tinha uma iniciativa do Ministério para centralizar esse plano. Então, o Niterói montou um plano de imunização que previa vários grupos, né, e várias etapas nesse processo, mas, no meio disso, o governo federal assumiu e a gente teve que adequar o nosso plano, né? Então, mas foi possível iniciar nesse quadrimestre a vacinação com 2 vacinas principalmente, né? A AstraZeneca e a Coronavac. Pode passar. Bom, os grupos previstos, né, para o nosso plano de imunização, era previsto 4 fases, né? Fase 1, voltada para trabalhadores de saúde, idosos, comunidades quilombolas. Fase 2, voltadas para idosos de 60 a 74 anos, idosos acima de 60 anos acamados. Fase 3, trabalhadores da educação com comorbidades, gestantes, puérperas até 45 dias após parto. E grupos prioritários. E fase 4, funcionários do sistema prisional, forças de segurança e salvamento, privados de liberdade, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. Teve uma determinação do STF, a gente teve que mudar a questão dos grupos prioritários. No momento, as fases 1 e 2 já estão concluídas e a fase 3 ela se encontra em andamento. Já foram vacinadas 157.955 pessoas, até o momento que a gente construiu essa apresentação, mas agora a gente já tem mais vacinados com a primeira dose. Com a segunda dose foram 82.568 pessoas. A cobertura está em 16%, cobertura vacinal considerando 2 doses aplicadas, né? Segundo a população estimada do IBGE de 2020. Pode passar, por favor. Esse painel ele pode ser consultado, né, no site da Prefeitura também. O andamento da vacinação de acordo com o grupo populacional que está sendo vacinado. A linha em azul representa a vacinação da segunda dose, a linha em laranja da primeira dose. Pode passar, por favor. Esses são os locais de vacinação. A gente teve abertura recentemente de 2 postos novos, né, no Campo de São Bento e um no Largo da Batalha. Atualmente a gente tem 11 postos de vacinação. Aqui a gente trouxe um pouco da evolução da nossa série, do nosso indicador síntese. Nós tivemos ações da Prefeitura bem intensas, né, medidas um pouco mais restritivas, que começaram a valer a partir do dia 26 de março. Foi um período que a gente percebeu uma intensificação das nossas taxas, que medem o nosso indicador síntese, e aí a gente chama atenção principalmente para 3 taxas, né, que são taxas de aceleração da pandemia, taxa de crescimento de casos novos, taxa de crescimento de pacientes internados em leitos clínicos e leitos UTI. Essas foram as taxas que tiveram principalmente modificações nesse período. E aí a gente acompanhou um aumento, né, de pessoas internadas nos hospitais, tanto públicos quanto privados, e por isso teve uma ação um pouco mais intensa com a publicação de decreto para medidas restritivas. E aí, depois disso, a gente chegamos ao indicador aí laranja com 12,8, né? E aí, após isso, as nossas medidas aplicadas, esse indicador síntese ele foi caindo. E a gente chegou até
a pontuação 9 no dia 29 de abril, e aí conseguiu retornar para a bandeira amarela, quando foi possível abrir novamente alguns estabelecimentos e voltar um pouco ao plano de transição amarelo. Pode passar. Aqui é um gráfico que pode ser consultado também no site da Prefeitura, que é a distribuição dos novos casos de acordo com data de sintomas. A gente vê que tivemos aí, exatamente nesse mesmo período que foram publicados os decretos, aí em torno da semana do dia 26, a gente teve um aumento de casos bem expressivo, e aí, posteriormente a esse período, a gente conseguiu reduzir esse número de casos. Pode passar. Número de óbitos, também esse gráfico pode ser consultado no site da Prefeitura. Pode passar, por favor. A taxa de ocupação total, ela estava em 61%, quando a gente construiu essa apresentação. Deixa eu passar aqui. Atualmente, a gente está... nossa taxa semanal de leitos clínicos públicos está em 60%, leitos clínicos privados está em 55%, leitos de UTI públicos está em 77% e leitos de UTI privado está em 68%. Pode passar, por favor. Essas são as unidades que a gente tem, né, com leitos COVID e a distribuição também dos leitos que a gente considera para a construção do nosso painel e cálculo de taxa de ocupação. Só um momentinho. Eu já tinha falado aqui com a Terezinha. Tem uma tabela, essa daqui, não sei se você reconhece vendo de longe. Nessa tabela tem um erro aqui na primeira, segunda, terceira linha. Está escrito aqui, ampliar a capacidade da rede pública de saúde para atendimento dos pacientes. Número de leitos públicos, clínicos e de UTI para Covid. Na situação atual, ampliação de leitos em março... 262 leitos. 168 é o número de... Nas parcelas, tem um erro na parcela de UTI. Em vez de 123, são 168, de tal modo que, somando... Temos que ver isso daqui. Tem algum erro, porque se você somar 101 com 123... Dá 224. Dá 224, tem sim, uma diferença. Sim. Por isso que eu estou destacando porque nós aqui. Temos mais leitos UTI do que os 123 que estão escritos aqui. Sim, o que a gente está trazendo aqui é o que a gente utiliza de leitos ativos, credenciados municipais, que a gente contabiliza para o nosso painel, para a construção das nossas taxas. Fora isso, a gente tem outros leitos e capacidade de utilizar no Carlos Tortelli leitos extras e também os leitos do Antônio Pedro. Por isso, esse número um pouco maior que você mencionou. Mas para o painel, a gente acha mais seguro utilizar só no esse Oceânico 224. nós temos 140 e alguma coisa, com uma quantidade bem menor de clínicos, né? Só os leitos UTI Covid do Oceânico dá mais do que 123, só dele, fora o que tem na UMAN, fora o que tem no Carlos Tortelli, se eu não me engano 10, não tenho de cabeça. O UTI no Oceânico são 136 leitos. Porém, nem todos esses leitos são UTI. Porque para ser UTI tem uma quantidade de profissionais de saúde, tem respirador, tem vários outros materiais que são necessários. Por isso a gente contabiliza no Oceânico uma parte como UTI e uma parte como clínico. Entendeu? É um pouco isso. Mas a quantidade que a gente contabiliza para o painel é exatamente essa aqui. São 224 no total, né? 123 UTI e 101 clínicos. Pode passar. Aqui são algumas metas que a gente trouxe, né, que foram pensadas no enfrentamento para a Covid-19. A primeira meta foi elaborar o plano de contingência, que já foi elaborado e ele foi revisto nesse período por conta das novas complexidades que a gente enfrentou nesse ano de 2021, então precisou ser revisto. Ampliação da cobertura assistencial à população, e aí a gente teve também nesse processo, um processo seletivo que foi aberto
no final de 2020 e ele seguiu valendo agora em 2021. Então, a gente teve uma convocação, até março de 2021, a gente teve convocação de novos profissionais. Atualmente, a gente tem 537 profissionais em exercício, vinculados a esse processo seletivo. Além disso, tem um processo seletivo em andamento, que é para a contratação de novos profissionais para vacinação. A gente colocou o número do processo também. Outra meta é ampliar a capacidade da rede pública de saúde, que tem a ver com o número de leitos que a gente estava conversando. Houve um esforço aí da Prefeitura no sentido de reorganizar a rede assistencial para conseguir ampliar mais leitos no Carlos Tortelli e em outras unidades. A gente teve adequação do Orense de Freitas para isso. Sanitização das ruas e comunidades de Niterói. Essa ação ela é contínua e já foram sanitizados todos os bairros da cidade mais de uma vez. As escolas também foram incluídas nesse processo, ônibus também foi sanitizado, teve várias ações relacionadas a essa meta. Locação e compra de insumos. Deixa eu chegar mais perto aqui. Foi realizada a distribuição do material para as respectivas unidades responsáveis. Tem também o número do processo, que foi empenhado em 16 de abril de 2021. Esse empenho ele correspondia a 450 itens. Para a vacinação, foram adquiridas 2 câmaras frias, freezer, geladeira, caixa térmica, termômetro, isopor, gelox. Também consta aqui o número do processo. Essas ações que eu descrevi, ela também tem relação com a meta de abastecimento de materiais médicos hospitalares, insumos e EPIs para assistência à Covid. Pode passar. Outra meta, assegurar que seja realizado um teste diagnóstico de Covid para cada 10 habitantes. Em relação a isso, a Niterói sempre seguiu, desde o início, uma política de testagem grande. Então, a gente tem uma média de testagem maior do que o indicador pede, né? A gente tem 4 testes a cada 10 habitantes. Adequar leitos hospitalares para assistência crítica. A gente também teve aí, trago aqui também o número do processo, de equipamentos alugados, né? Monitor, eletrocardiograma, ventilador respiratório, desfibrilador, cama Fowler, entre outros. Compra de medicamentos, a gente também tem um processo que foi um processo de empenho que pega vários medicamentos que estão sendo distribuídos para as unidades. Teve o aluguel e instalação do gerador para o Carlos Tortelli. Realizar vigilância às instituições de longa permanência de idosos no município. Essa vigilância ela segue constante. Os idosos já foram todos vacinados também. Ampliar a frota de ambulâncias para enfrentamento do Covid. A gente alugou 3 ambulâncias. E tem a linha de cuidado para atenção ao paciente pós-Covid, que também é uma linha de cuidado que já foi implementada e ela vem sendo construída aí por diferentes atores. Pode passar, por favor. Aqui são algumas ações da vigilância sanitária, que foram ações previstas lá no início do enfrentamento à pandemia e que seguem mantidas, sendo realizadas. Pode passar. Bom, é isso. Com relação à parte de controle, avaliação e auditoria, o que foi realizado, né? A auditoria é a realização de monitoramento virtual de prestadores contratualizados, com repasse de orientações quanto a medidas de prevenção e controle do coronavírus, monitoramento dos prestadores com recebimento de pacientes COVID positivo no que tange as normas técnicas de prevenção. Na área da gestão de atendimento, a execução de ações com relação ao CNES nos estabelecimentos privados, estabelecimentos SUS, estabelecimentos privados com relação aos contratos SUS. Então, teve todo esse acompanhamento e avaliação de tudo que foi feito com relação também à parte de credenciamento, né? Eu destaco ali o suporte de preenchimento do cadastro para sempre manter as unidades atualizadas nesse sistema. Pode passar.
recebimento e transmissão de bases de dados com relação aos estabelecimentos do DataSUS. Foram criados 44 novos cadastros de estabelecimentos, 51 envios ao DataSUS com relação à atualização de 626 estabelecimentos de saúde. Foram recebidos também e respondidos 656 e-mails na área de controle, avaliação e auditoria. No que se refere ao monitoramento do teto financeiro da RAIS, teve o acompanhamento do repasse via cofinanciamento do governo do Estado, do Rio de Janeiro, visualizando aos empenhos feitos e aos pagamentos efetivados, com especial destaque no que tange às áreas de oncologia, Covid, renal crônica, que a gente vai estar vendo também com maior detalhamento mais à frente. Pode passar. Também ainda dentro do controle e avaliação, adequação e ampliação do sistema RESNID, que é o sistema de regulação. Então, teve um trabalho de uma assessoria técnica virtual com relação à rede de oftalmologia, interface virtual com a central de regulação CREG, no que diz respeito aos prestadores da rede de oftalmologia, realização de assessoria técnica virtual e de rede de pessoa com deficiência, a nossa rede RCPD, renovações de contratos em andamentos e chamamentos. Então, em andamento estão os processos de chamamento para prestador de exames de imagem e também em andamento processo de chamamento para prestador de exames laboratoriais. Pode passar. Gilson, gentileza, uma breve interrupção. Não, o que nós ganhamos com os equipamentos novos adquiridos para o Carlos Tortelli? Porque se eu estou contratando de fora procedimentos que eu poderia... Olha só, quem está falando é alguém que não está no dia a dia do trabalho de vocês. Mas é uma pergunta. Eu adquiro equipamentos para ampliar a capacidade da rede de procedimentos e eu estou contratando de fora? Então, na verdade, assim, o que está atualizando algumas coisas que estavam ainda na fila de espera, então a gente teve que continuar esses procedimentos. E também em Niterói, além do próprio município, a gente também recebe alguns municípios também vizinhos que solicitam alguns procedimentos. Então, na verdade, isso é pago pelos municípios que executam aqui no nosso próprio município. Então, a ideia é, à medida que a gente se tornar autossuficiente em alguns procedimentos, a gente ir diminuindo aqueles que são contratados. Então, por isso que a gente está exatamente nessa interface aí entre se tornar autônomo em alguns pontos e ir diminuindo os contratos. Eu me lembro, por exemplo, que no início da pandemia nós não tínhamos o tomógrafo ainda do Carlos Tortelli. Nós tínhamos que, e aí tínhamos, que eu digo, o doutor Ubiratã e o Francis tinham uma luta cotidiana com o Azevedo Lima, que nos dava uma cota de 10 tomografias por dia. Isso. Quer dizer, na hora que eu tenho um tomógrafo de última geração, que faz tomografia em 6 segundos, pelo menos aqueles procedimentos que a gente depende disso, é evidente que tem logística, tem organização, a pandemia introduz uma série de... Mas a gente tem que adquirir autonomia. Isso é bom para que nós economizemos recursos para ampliar as áreas que mais precisam. Não tem sentido ficar dando dinheiro para iniciativa privada. E eu quero fazer uma observação, não me canso de repetir. Durante o ano de 2020, 13 bilionários brasileiros acumularam mais riqueza, segundo o Credit Suisse. 13. Dos 13, 10 são banqueiros. Os outros 3 são donos de plano de saúde. Quem está salvando a vida do povo brasileiro é o SUS. Exatamente. Então a gente precisa economizar de recursos públicos para que a saúde pública melhore. Para que nós tenhamos o Mário Monteiro melhor equipado, o Orencio de Freitas, que está tendo problemas sérios. Não posso ampliar a quantidade de cirurgias. Não é só por problema de RH, não, porque falta carrinho de anestesia e uma série de coisas. Não tem sentido alimentar a iniciativa privada de recursos. Desculpa a interrupção, mas é para ficar registrado. Sim, não é assim, e muito bem colocado, né? Na verdade, o que a gente tem procurado fazer é realmente trazer essa autonomia com relação a alguns procedimentos para o município, e naquilo que se refere nessa interlocução, né, com os prestadores de serviço, essas coisas estão sendo pontuadas, né, licitadas da melhor maneira possível para que haja otimização dos ganhos com relação aos serviços prestados. Perfeito sua interrupção. Com relação ao controle e avaliação auditoria, faturamento ambulatorial hospitalar, aquilo também que a gente já mostrou, né, então o controle e a avaliação e auditoria fazem isso com relação às AIHs, que são os faturamentos executados nos procedimentos hospitalares.
de ações de apoio e reorganização de assistência das redes de atenção e pessoas com deficiência e oftalmologia em face da vigilância da vigência da Covid. Então teve que ter toda uma realização de reuniões virtuais com prestadores da rede de pessoa com deficiência e oftalmologia para monitoramento do plano de retomada, né? Como eles vão estar executando isso. Pode passar? Monitoramento de PPI também é uma outra questão que a gente está trabalhando muito aí nesses últimos dias, no que se refere àquilo que é feito não apenas pelo município, mas também pelos municípios que são vizinhos e que tem Niterói como município executor. Então a gente está fazendo todo o levantamento e avaliando esses procedimentos. Pode passar? Aí são a relação dos prestadores, né, contratados no primeiro quadrimestre do ano de 2021. Também já foi passado. Pode passar. E agora a parte orçamentária, que é com Terezinha. Dá para você visualizar daí? Só um minutinho, Terezinha. Só para anunciar, chegaram algumas pessoas no virtual e presencial, além da presença do vereador Fabiano, do vereador Daniel, temos aqui representação do gabinete do vereador Douglas Gomes, e eu falei o nome da Priscila é companheira do Conselho Municipal de Saúde, entrou também a Icleia, Beatriz, Valéria, também companheira da Saúde. Pode, por favor, deixar o nome no chat. Coloca cada uma das pessoas, Valéria e Cleia, coloca o nomezinho aí no chat para que a gente possa fazer depois a ata da reunião. E antes de passar para a Terezinha, eu queria fazer algumas observações. Terezinha, essa apresentação, Helena, ela está mais ampla do que aquela que foi apresentada no Conselho Municipal de Saúde. Quem estava na apresentação do Conselho, antes da vinda está bem mais ampla. Isso é bom. Só que eu acompanhei, e o gabinete acompanhou a prestação de contas no Conselho, e ela está mais ampla. Isso é bom, eu só não sei por que tem informações riquíssimas aqui para o nosso acompanhamento. Essa apresentação está muito boa, está muito mais rica, mas ela é muito mais do que foi apresentada no Conselho. Não, foi a mesma. Foi a mesma. De repente está dizendo que eu dormi durante a apresentação? Não, de repente pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Não, pode de repente eu posso ter me expressado diferente. Eu dormi? Não, de repente eu me expressei diferente. Né? Mas é a mesma apresentação. Não, o relatório que... Então, Ziriguidum, não é? Eu estou dizendo, aqui está muito mais rico, tem muito mais dados que não foram apresentados. Eu sei. Só foi enviado o relatório, essa apresentação não foi enviada para ninguém, não. Mas... Bom, depois eu vou verificar no e-mail e demito todo o gabinete, porque eles estão me boicotando. Ela gosta lá. Mas tudo bem. A apresentação está muito boa, tem um conjunto de informações importantes, a gente organiza. Eu já pedi os companheiros da técnica para copiar o arquivo, vou distribuir para todos os gabinetes dos vereadores, para além daqueles dados que já constam do site da Prefeitura. Eu queria anunciar a presença da querida companheira Itamar, que está aqui também no plenário, tá? E eu vou passar para a Terezinha, de Jesus. Tá? Exatamente. Não sei de onde eu tirei Sueli, rapaz, isso é excesso de trabalho. Desculpe, Terezinha. Não precisa ficar preocupado com isso, é muita coisa. Vereador Paulo, Oi. vai ser permitida a nossa fala? Você precisa falar agora com a licença da Terezinha. Claro. É uma dama, você tem que pedir licença a ela. Claro. Na hora que Vossa Excelência determinar, a gente fala. É só uma dúvida. Não, tudo bem. Eu aguardo a doutora Terezinha explicar aí. Tá ok, Fabiano. Vai, Terezinha. Vamos lá. Obrigada. Bom dia a todos. Essa é a mesma apresentação, tá, Paulo? A gente fez essa eu lembro. Que a gente fez lá para o Conselho, né? E a gente vai replicar aqui agora.
Então, a gente começa com a apresentação, embora fosse a apresentação do resultado do quadrimestre, nós preparamos uma apresentação e a gente, na verdade, estava preparando essa apresentação porque o secretário quer que a gente faça mais nas pontas a apresentação do que é o orçamento e como todas as equipes de serviços, elas conheçam como funciona o orçamento e cada um se envolva mais nos processos de aquisição dos equipamentos, dos materiais ou dos serviços que cada um dos programas da secretaria tenha, né? Como o pessoal da saúde não é muito chegado nos números e na questão orçamentária e financeira, a gente preparou uma apresentação bem didática, porque aí o pessoal da saúde teria um melhor entendimento. E nós resolvemos, então, no início, antes de apresentar os números do quadrimestre em si, também fazer essa apresentação aqui com relação ao orçamento, porque também ele é uma audiência pública, né? Como o Paulo colocou no início, ela tem a participação também da comunidade, né? Da população, então a gente também entende que seria importante para a população ter uma apresentação mais didática, né? Então a gente começa com o orçamento de 2021. A primeira coluna, ela é o orçamento que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores no final do ano passado, para a saúde, né? 639.318. Dentro desses 639, cada fatiazinha dessa coluna vai mostrando, né? A primeira azul clara lá embaixo é o recurso federal do SUS, 167 milhões. Tem um laranjinha mais escuro, que é o recurso estadual previsto, né, de 14 milhões. 202 de convênio, é uma linhazinha tão fininha que mal aparece, que seria uma previsão para se tivesse ter contrapartida em algum convênio. O laranja maior são os royalties. Tem um azulzinho muito clarinho que seria royalties de pré-sal, mas ele nem aparece de tão pouquinho que é. E depois a coluna verde e azul maiores em cima são os recursos do município, né? Que fazem parte daqueles recursos que entram no percentual mínimo de aplicação na saúde. O 102 também seriam recursos embaixo seria recursos de convênio entrados no município e em cima as contrapartidas. Então essa é a primeira coluna, esse é o orçamento que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Na segunda coluna, a gente acrescentou aqui um superávit orçamentário financeiro que a gente conseguiu no fechamento do balanço de 2020. Né? Foram recursos que sobraram do exercício de 2020 ou de exercícios passados que, de alguma forma, não tinham sido utilizados. Dentre esses aqui, nós vamos depois esclarecer que tipos de recursos eram esses e como nós chegamos a conseguir esses 75 milhões e meio de orçamentos de exercícios passados para utilizá-los em 2021. E essa parte marronzinha na terceira coluna, acima do superávit, está que a gente chamou aqui de extrapacto, que foram recursos que o governo municipal disponibilizou a mais do que o orçamento que estava inicialmente previsto para aplicação especialmente em Covid. Então, ele é uma expectativa, na medida da necessidade, esses recursos vão sendo liberados pelo município. Terezinha, você sabe se entram aqui os recursos autorizados pela Câmara saindo do FER, do Fundo de Equalização de Receita? De royalties de petróleo? Sim, com certeza. Com certeza. Eu não me lembro de cabeça, mas em torno de 200 milhões saíram do FER, autorizados pela Câmara para as despesas de Covid, sim, especificamente então Covid. Eles é que vão ajudar, né, a sustentar o Covid desse ano, né? Então aí agora o próximo, pode passar para o próximo? Então, esse próximo gráfico, a gente está mostrando aí o que é que foi apurado nesse superávit. Né?
Então, temos aqui 37 milhões que foram recursos federais, que poucos deles que restaram de 2020, porque nós tivemos muitos apertos no final do ano lá e o governo municipal já estava, né, com dificuldade lá com o seu orçamento próprio, e especialmente também para a aplicação ainda em Covid, e nós então tivemos que gastar o nosso orçamento todo, inclusive tivemos excesso de arrecadação em função de recursos a mais que chegaram por causa de Covid ou mesmo de outros repasses que foram feitos para custeio do SUS. Então, esses recursos que estão aqui como recursos federais, eles são basicamente recursos que vieram de exercícios passados, que na apuração contábil a gente conseguiu, tinham diversos problemas de contabilidade, que embora o financeiro estivesse nas contas, eles não apareciam contabilmente para que a gente pudesse provar esse superávit. Então, foi feito todo um trabalho pela nossa contabilidade, em conjunto com a Secretaria de Fazenda também, com a Contabilidade Geral do município, e a gente, então, conseguiu equacionar os problemas contábeis e esse recurso financeiro aparecer. Aqui o laranja é a parte do Estado, que também eram recursos que vinham de exercícios passados, de programas também que estavam lá, por toda uma dificuldade com relação ao Banco Bradesco, com relação à dificuldade de entender a utilização desses recursos, e é por isso, inclusive, que o vereador Paulo, que o secretário quer que a gente esteja muito próximo do pessoal dos programas, porque aqui no Estado, especialmente, eles são muito específicos para ações de vigilância, de saúde mental, eles são muito partilhados e eles precisam ser gastos dentro daquelas ações. E quando as pessoas da ponta não têm esse entendimento, às vezes acabam não utilizando os recursos como deveriam, nem solicitando. Então, a gente está fazendo essa aproximação para que eles saibam que existe o recurso, para que ele pode ser usado, e eles, então, adequem os seus programas para receber isso aqui e acompanhem o processo até que aquele serviço, ou aquele material, ou aquele equipamento chegue até eles. Então, esse aqui era uma dificuldade grande com relação aos recursos do Estado, e a gente conseguiu, então, reconhecer esse superávit, né, que é 31 milhões, é um valor expressivo, e agora, então, a gente está utilizando esses recursos. Aqui, esse pretinho é fonte Covid, foram 3 milhões daqueles recursos, não sei se vocês estão lembrados, daqueles 17 milhões, que foi obrigada a criar uma fonte própria, foi uma medida provisória que foi aprovada, o município tanto o Poder Central... Isso. Contra o qual a gente achava que o município não tinha que pegar esse dinheiro, porque condicionou uma série de restrições ao funcionalismo. Mas, águas passadas. Não deveria, isso não significa nada em relação ao que o município investiu. Exatamente. E o governo Bolsonaro condicionou a quem pegasse o dinheiro restrições para o funcionalismo. Mas aí a gente recebeu, a gente gastou o nosso recurso, essa fonte 219 que a Câmara criou, nós gastamos ele pagando o pessoal, aquele contratado Covid, né, do processo seletivo. Mas ainda sobraram esses 3 milhões, porque eles chegaram muito no final do ano, e a gente, então, ele está reconhecido agora, e a folha de janeiro já foi pago com esse recurso, e sobrou mais um pouquinho ainda para aplicação nessa folha Covid. Esse 217 são recursos de emendas, esses aqui especialmente de 2020. Foram emendas que chegaram no ano passado, não deu tempo o processo de aquisição, basicamente equipamentos. Não deu tempo de o processo de equipamento chegar em empenho, então ele virou superávit desse exercício e todos os processos estão em andamento. Nesse caso específico, eu encontrei com o Ramon, que é o vice-presidente da VPAE, nós já estamos em ambiente de emendas parlamentares para esse ano. Sim. Então, nós precisamos atualizar as demandas para que nós possamos agilizar. Eu preciso falar isso, porque a bancada do PSOL foi campeã, tanto Talíria quanto o Flávio no âmbito estadual
e o Marcelo menos, mas em especial a Thalíria, grande parte dos recursos nós estamos querendo alocar nessas emendas. As emendas que cada deputado federal tem, a gente quer intensamente fortalecer a saúde de Niterói, equipando todos os equipamentos que precisarem. Arco C é um deles que... Isso sem falar aqueles em que a gente precisa ter uma habilitação do Ministério da Saúde para poder prestar determinados procedimentos, né? Temos que ser habilitados em algumas áreas para poder ter direito a comprar equipamentos. E temos que trabalhar muito para que a gente não perca tempo em relação, o Ramon já está atento com isso, para que a gente possa dar andamento nesse recurso que vem da fonte 217. Então só para lhe deixar mais tranquilo, a Raquel, que está aqui conosco, ali atrás do Gilson, ela está responsável por isso, ela tem uma grande experiência de governo federal, e a equipe dela, Itamar está no meio, Gilson, todo mundo ali, eles estão fazendo um trabalho muito, muito criterioso. A Raquel, não, ela é subsecretaria de planejamento. Isso, então eles estão fazendo um acompanhamento disso e nós estamos trabalhando juntos, tanto na execução das emendas que já estão conosco, os recursos, quanto na elaboração e no acompanhamento de todos esses possíveis recursos aí de emendas para esse exercício. Então, ele está com um acompanhamento bem detalhado e alimentando sistemas, atendendo exigências e tudo que é possível. Então, aí deixa eu colocar que essas emendas aqui no laranjinha, elas são as emendas de 2020, que elas não foram utilizadas. Aqui dentro desse azul, que é a fonte 207, estão recursos de emendas de exercícios passados, que a gente vem trabalhando nelas. No ano passado teve acho que uma resolução, né, do Ministério, e agora esse ano acho que ela virou lei. Entendi, agora não perde mais. Isso, acho que estavam muito lá, nós tínhamos emendas de 2013 ainda não executadas, que poderiam executar até 31 de dezembro desse ano. Então nós já estamos em diversos processos em andamento, sendo que um deles foi concluído agora na semana passada, da compra de 96 equipamentos, e entre eles o carrinho de anestesia, focos, muitos equipamentos para centro cirúrgico, para UTI, e agora então a gente, além de um acompanhamento que nós estamos fazendo junto à área financeira, orçamentária e a assessoria de planejamento e a subsecretaria de planejamento, tem um grupo só acompanhando para que esses processos eles sejam rigorosamente tratados, né? Entre eles tem equipamentos de informática, também tem outras coisas de custeio, então, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema, né? Então, agora, eu acho que a gente está bem no caminho certo para que esses recursos de emenda a gente não tenha nenhum tipo de perda, né? Então, aqui está o que foi o recurso de superávit aprovado, né? Tem lá uns 67 mil, que era um convênio muito antigo, que era até uma outra fonte que já nem tem mais. Agora aqui, o que a gente pensa em gastar o superávit? Nesse próximo quadro, por favor, aqui, dá uma virada. Isso, aqui. Então, a gente gostaria muito de poder dizer que essa fatia maior aí, vermelha, a gente ia utilizar em coisas que fossem mais duradouras, né, e mais permanentes para o avanço do serviço de saúde. Mas, infelizmente, com a Covid, na forma como ela está se apresentando, uma boa parte desses recursos a gente teve que colocar para executar ações ligadas diretamente ao Covid, né? Mais à frente a gente vai mostrar essas ações todas. O laranja aqui são as emendas, os recursos de emenda que a gente reservou e vai usar para fazer as emendas. Temos 18 milhões aqui, em processos que estão tramitando para a execução dessas emendas antigas. As cirurgias eletivas, esse aqui é um recurso, é aquele que eu falei que tudo carimbadinho do Estado, que tinham 600 e poucos mil lá do Estado, especificamente para alguns tipos de exames, que eu nunca lembro o nome, né, Gilson? Dos exames, e também o secretário pediu que botasse do superávit mais 500 mil para algumas cirurgias eletivas que começariam a ser feitas, e na medida em que se vai fazendo,
ver se eu estou errada, porque o meu negócio é financeiro, né? Não é... Mas eu entendi que na medida que se usa esses 500 mil e se vai aprovando e vai fazendo as outras, os recursos das outras vão vindo aos poucos voltando ao município, né? E aí a gente pode dar uma acelerada nas cirurgias eletivas que ficaram paradas, muito suspensas, né, no ano passado. Aqui equipamentos, o roxinho. Esse aqui também é uma parte do Estado, que estava lá também como superávit de exercício 2017, 2018, se eu não me engano, e eram para vigilância sanitária, mas eles têm que ser gastos em equipamentos. Então está também tendo um processo para compra desses equipamentos, que até eu pediria, Raquel, também que você colocasse naquele grupo para acompanhar, essa compra desses equipamentos aqui em vigilância, como se fossem uma emenda, né? Ele não é bem uma emenda, mas a gente pode botar junto para acompanhamento. Esse verdinho também são insumos, também é a mesma coisa, é um recurso do Estado, que eles têm que ser gastos em insumos. Então, medicamentos ou materiais para atenção básica. Esses 6 milhões aqui em azul, mesma coisa, cofinanciamento de alguns serviços, entre eles terapia renal, que o Estado manda especificamente já para algum prestador que está prestando serviços além daquele inicialmente previsto no seu contrato conosco, no contrato com recursos SUS. Então, esses recursos também, eles chegaram no ano passado, mas já chegaram muito no final do ano, não deu tempo. Mas todos esses processos, inclusive agora, eu acho que já estão em fase de pagamento, porque eles tiveram que ser empenhados depois do reconhecimento do superávit, e eles tinham que passar pela CPF-GF, então agora, salvo engano, eles já estão prontos para pagamento. Eu acho que um deles já até foi pago. Agora já em maio, o pagamento já foi agora em maio. Esse recurso que está previsto aqui para a FESaúde, também é a mesma coisa, era um recurso de saúde mental, que veio no ano passado para compra de medicamentos para saúde mental, especialmente em função do aumento da demanda durante a Covid, de processos de depressão e outros durante a Covid. Então, esse recurso aqui, ele está como FESaúde, porque quando a gente reservou o orçamento, que a gente teve que fazer esse pacto fiscal, a gente já deixou eles reservados para ir da FESaúde, considerando que a saúde mental iria para a FESaúde. Mas esses recursos não foram repassados ainda. Nós estamos terminando maio hoje, né? Eles ainda não foram repassados. Isso. Essa versão aqui está antiga, porque isso aqui naquela reunião que a gente fez com o Conselho, eu já ia reclamar dos gastos com o FESaúde, se não fosse essa observação. Railane, essa todo mundo sabe que eu fui contra a criação da FESaúde, que até hoje existe para bancar salários de uma diretoria, e até agora, tanto o Programa Médico de Família com ausência de concurso, quanto a própria saúde mental estão sob uma fundação. Tem um outro atual aí? Que foi criada aí, a crítica política foi criada para enganar o TCE e o Ministério Público. Então vamos trocar aqui, porque você vai ficar com atualizado. Porque na reunião, quando eu fiz a primeira reunião com o Conselho, eu falei, mas não estava escrito. Então eles me pediram para escrever, para ficar bem claro isso. Não, mas e aí importante, a gente escreveu. Senão tanto está gastando 1,1 milhão em quê? Isso. Eu já tinha feito a conta aqui, dividido por 13, dava 90 mil por mês para a diretoria. Não, e está aqui também na questão dos equipamentos ali também, que a gente botou entre parênteses que eles eram equipamentos para vigilância sanitária. Ele não pode ser gasto com outra coisa. Então, esses recursos não foram repassados ainda, o da FESaúde, e eles, se forem repassados, tem que ser especialmente para a compra desses medicamentos, tá? Agora a gente vai aqui... Você não quer seguir por aqui, não? Prudente, você seguir por aqui? Não tem mais nenhuma modificação, não. Foi só uma observação que a gente escreveu. A pedido do Conselho. Então, agora nós vamos para o detalhamento geral das despesas de 2021, ou seja, com os 936 milhões que nós ficamos de orçamento no geral,
o que a gente está planejado para gastar, né? Lembrando que o orçamento é uma estimativa, né, de recebimento de recursos. Enquanto ele for autorizativo. Isso. No dia que for impositivo, vai um monte de governante para a cadeia, acostumados a não... Não, mas eu digo até no sentido Tem tido de pouca que... variação, acompanhando o relatório resumido de execução orçamentária, tem tido pouca variação entre o que é estimado e o que é executado. O que significa, quanto melhor for o trabalho, mais você aproxima a estimativa da realização. Isso, exatamente. Né? Não, nós gostaríamos de ter muito mais e executaríamos 100% com certeza. O problema é que, por exemplo, nós estamos tendo o Estado, né? Nós fizemos uma previsão de arrecadação, que acho que a gente vai ver um pouco mais na frente, ela não está se concretizando. Então, embora vocês tenham autorizado, não posso gastar porque o Estado não está mandando recurso. E no governo federal também estava um pouquinho abaixo, mas eu acho que está começando uma recuperação, agora em maio já teve uma recuperação. Então, eu espero que a gente não só arrecade isso aí, como a gente possa ter até um excesso de arrecadação, que seria muito bem-vindo, né? Porque nós temos muitas despesas. Parece, né, que 936 milhões, eu até falei isso na reunião do Conselho, que é muito dinheiro, né? Quase R$1 bilhão, né? Isso aqui está representando uma fatia de praticamente 30% do orçamento do município, né, que é muito recurso. Mas se a gente olhar a necessidade da saúde, a gente vê que a gente está terminando maio e nós já estamos lá espremendo o orçamento para lá e para cá, ou seja, a gente gostaria de poder, né, o secretário tem diversos projetos que gostaria de implementar, mas infelizmente os recursos estão muito atrelados, né, a já contratos que existiam, e a serviços e a pessoal, e aí a gente realmente não tem essa flexibilidade, né. Então aqui a gente, desses 936 milhões, 366, que é esse azul mais claro, estão destinados a pessoal. Os laranjas são os contratos, 235 milhões. Aqui dentro estão já os contratos SUS, dos prestadores SUS. Tá? O pretinho são os insumos, que é uma previsão de 50 milhões. Esse amarelinho bem pequenininho são os investimentos. A gente vê aí, né, a necessidade de investimento seria bem maior, né? Mas infelizmente a fatiazinha do investimento ela é muito pequena. Esse azul maior aqui, mais escuro, é a previsão dos gastos com o Covid, né? E esse verdinho são os recursos das emendas, né? Então, a gente planejou usar esses recursos dessa forma. É óbvio que o orçamento é uma coisa muito dinâmica, né? E na medida em que tenham necessidades maiores de um lado, a gente vai remanejando, né, para atender a todos os serviços da melhor forma possível. Bom, dentro do Covid, aqueles 261 milhões destinados ao Covid... Pode passar. Eu esqueço de pedir para passar. Desses milhões aí, 261 milhões destinados ao Covid, qual é a projeção de gasto? Seriam 118 milhões para o Hospital Oceânico, que é esse vermelho, né, que é um recurso bastante importante, né, já visto que a gente vê qual tem sido o papel, né, do Oceânico. Esse laranja seria para o plano de vacinação, e aqui estava prevista a compra de 45 milhões, seria compra de vacinas, né, que o município tentava fazer. Pode ser que ainda se concretize, né? Mas... Terezinha, me explica aqui a diferença. No quadro anterior, nós temos insumos, que aparentemente são insumos gerais. 50 milhões. Isso. Só que para a Covid, os insumos... Não, lá já estava, o insumo do Covid já estava dentro desse azul escuro. Ok. Tá? Então, a rigor, insumos, de um modo geral, seria 50 mais 54. Isso. 104. Isso. Tá ok. Então, tudo que a gente vai estar mostrando nesse gráfico agora, ele partiu daquela fatia azul escura do outro, tá? Então, aqui, seria aqui
Esse preto aqui é o pessoal temporário, tá? Que são aqueles contratos, né, temporários do Covid, que estão se prorrogando nesse ano. O amarelinho, os testes PCR. O roxinho, que está muito fininho aí, porque a gente, graças a Deus, está comprando teste rápido um valor muito baixo. Então, ficou uma fatiazinha roxinha que quase nem aparece aí do teste rápido. E o azul escuro, que está ali também uma fatia pequena, foi a locação de equipamentos que a gente está tendo que fazer para aumentar agora leitos de Covid. E aí você até colocou, vereador, a questão dos equipamentos que faltam no Ourense e tudo. Muitos desses equipamentos a gente já está comprando com as emendas. Mas aqui, na questão do Covid, eu queria lembrar, porque eu fiquei guardando a sua fala para falar quando chegasse a minha vez, que no ano que a gente está tentando, na medida disso, a gente tem ainda a gente tem alguns processos ainda de alocação de equipamentos. No ano passado, quando a gente comprou os respiradores, a gente comprou junto monitores cardíacos, etc., e a gente já conseguiu eliminar um contrato que existia na Secretaria de Locação de Equipamentos, de monitores cardíacos, etc., a gente já conseguiu acabar com ele. Só ficaram 3 monitores que acompanham as cirurgias do Ourense. E agora, nessa emenda que a gente acabou de aprovar, a gente comprou esses monitores. Então, monitores cardíacos, nós não precisamos mais de locação. E na medida em que a gente vai fazendo essas emendas, a gente vai diminuindo a necessidade de locação de equipamentos, né? E estamos conseguindo comprar com uma tecnologia mais avançada, então já vai suprindo isso aí. São recursos que deixam de ir para aluguel, né? Que a gente pode aplicar melhor na rede, né? E deu um branco aqui na minha cabeça. Como é que escreve container, hein? Eu acho que está escrito errado aqui, né? O I tá pulou. Faltando, container. O I Não, bobagem. Isso é coisa de velho. O I tinha que estar antes do N. Então, aí, entre isso aqui, infelizmente, esse container aqui é container são aqueles mortuário, que ficam né? fora... Não, esse Quais aqui são? seria um container mortuário mesmo. No caso... para a Câmara? Câmara mortuária, no caso da necessidade, né? Felizmente, nós ainda não precisamos, mas no Ourense, o número... No Ourense não, desculpe, no HMCT, o número de... Acho que são só 6 e a gente estava alugando tivemos, mais inclusive, recentemente um problema na geladeira, Exatamente. né? Nós já consertamos, né? Mas, de qualquer forma, esse é uma alocação que ela vai ficar stand-by, né? Se precisar, a gente pega. Aí aqui já alugamos mais camas, monitores, que o pessoal ali já falou, né? E gerador também para o HMCT, né? Então, a previsão de gastos com essas locações tem ambulâncias também, outras coisas, então 3.200.000 é a estimativa, né? Espero que nós não precisemos gastar isso tudo. E o verde seriam os insumos, que são insumos mais especialmente dedicados ao Covid, entre materiais e medicamentos. Lembrando que tanto o insumo aqui como o insumo geral da rede, ele está tendo um aumento assim absurdo. Do Covid nem se fala, né? Porque são os fornecedores patriotas, hoje custa né? 80. São os fornecedores patriotas. Mas mesmo Alô.
Vamos só esperar a conexão restabelecer para a gente recomeçar, tá? Desde a presidência do Zé Vicente, que já foi embora, dizem que ele está no céu. Eu acho que ele está, no mínimo, no purgatório, mas a gente está querendo o gerador. Não é uma atividade essencial, mas nessa hora que a gente vê, né? Você coloca em risco o equipamento com essa queda abrupta, você pode queimar computador. Não, você coloca em risco o equipamento, né? É porque, na verdade, tem que diminuir a dependência do hidráulico. E a gente tem que ter um controle. Desmatamento está influenciando no regime de chuva e regime de águas. Pessoal, para quem estava de casa, caiu energia na Câmara. Nós fizemos uma pequena interrupção. Estamos esperando o restabelecimento do link. E nós recomeçamos, tá? Tão logo o link esteja restabelecido. Levanta, por favor, o dedo dizendo que vocês já estão ouvindo, ou vendo, pelo menos isso. Priscila, está nos ouvindo e vendo? Valéria, Zezé e Cleia. Vereador Fabiano. Vereador Fabiano, eu sei que Vossa Excelência tem outras atividades, esse relatório foi um relatório mais extenso. Se Vossa Excelência tiver algum problema para esperar para fazer a pergunta, avisa, porque a gente encaminha. Só para avisar vocês que nós ainda estamos sem retorno de vocês. Nós estamos tendo retorno de vídeo, mas o áudio não. Pode ser que nós tenhamos.